A paz do Senhor, queridos irmãos, quero convidar você que tem aí uma Bíblia à mão para abri-la no livro de Números, capítulo 13, para nós lermos a partir do verso 25 e certamente a palavra de Deus irá falar a cada um de nós, trazendo aquilo que Deus tem para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa mente. Números 13, verso 25, diz assim: Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Há muitas pessoas, queridos irmãos, que têm sérios problemas com a sua autoimagem. Elas se olham no espelho e não gostam do que veem. Não porque seja ruim necessariamente, mas porque elas se enxergam com olhos que as distorcem. Há pessoas que desenvolvem anorexia, ficam magras demais, por se enxergar gorda, onde só há pele e osso. Há pessoas que se enxergam pequeno, porque se comparam com os padrões estabelecidos pela sociedade de consumo e se diminuem quando não alcançam este padrão. Se alguém não tem uma barriga de tanquinho ou um peito grande, se sente um nada. As pessoas olham-se no espelho, não gostam do que veem, porque os seus olhos estão distorcidos ou porque estão tentando copiar um padrão que é impossível para a maioria. Só que todos queremos estar bem, com uma autoimagem positiva. Mas como fazer para não se sentir um gafanhoto diante dos nossos próprios olhos? No texto que lemos de Números capítulo 13, Israel está às portas da promessa. A terra diante deles confirma o que Deus havia lhes dito, que seria terra que mana leite e mel. O fruto é abundante, a promessa é concreta. Mas 10 líderes constroem uma narrativa dizendo: somos gafanhotos. Vamos entender o que é a mentalidade de gafanhoto e como a autopercepção errada paralisa o povo de Deus, nos impede de viver as promessas que ele tem para nós. A primeira coisa que chama a atenção no texto, que Moisés enviou 12 espias, eram líderes, cada um era um representante, um líder de uma das tribos. Eles andaram 40 dias examinando toda a terra de Israel, e agora, ao retornar, eles estão com uma autopercepção errada. Enquanto Moisés esperava o relatório, eles caminhavam vendo a terra toda, e agora no retorno, apenas 2 olharam com olhos positivos.
Os outros 10 disseram: nós somos como gafanhotos. Agora observe, não foram os gigantes que disseram isso. Eles disseram isso sobre si mesmos. O maior problema não é quando nós temos desafios grandes, mas é quando nós nos enxergamos pequenos demais diante deles. A mentalidade de gafanhoto não é prudência, não é planejamento estratégico, não é realismo. É uma autoimagem reduzida que ignora a promessa de Deus. Eles dizem: éramos aos nossos próprios olhos. O maior perigo não eram os gigantes. A crise começou na percepção interna. A mentalidade de gafanhoto, então, é uma identidade moldada pelo passado e não pela promessa. Eles foram escravos, estiveram muito tempo no deserto e agora, em vez de enxergar o que Deus prometeu, eles enxergam apenas a sua construção como nação, olhando para o seu passado. A mentalidade de gafanhoto é a interpretação das circunstâncias sem considerar a fidelidade de Deus. Não era a força do povo que deveria impulsioná-los para trás ou para frente, mas sim a força de Deus que havia prometido que daria aquela terra a eles. E o problema é que quando somos dominados pela comparação, somos levados pelo medo, porque nunca nos sentimos como realmente somos. Como é que essa mentalidade de gafanhoto, então, se forma? Ela tem raízes no passado, e o passado de Israel era um passado de escravidão. Veja que Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu completamente de Israel nem na segunda geração, 40 anos depois. Os anos de escravidão produziram um complexo de inferioridade, uma dependência psicológica, um medo de assumir responsabilidade. E ainda hoje é assim. Às vezes olhamos apenas para o nosso passado e enxergamos o erro que cometemos, a falha que tivemos. Isso impede que nós tenhamos segurança no presente, mesmo diante das promessas de Deus e daquilo que Ele já fez na nossa vida. A mentalidade de gafanhoto surge com uma comparação constante. Eles olharam para os anaquins, para os gigantes e se compararam a eles. E a comparação é terrível, irmãos, porque ela produz inveja, ela nos paralisa, ela traz uma autossabotagem. Isso acontece muitas vezes nos dias de hoje. Alguém diz: não, eu sou pequeno demais, eu não tenho estrutura, eu não tenho influência, eu não sei falar bem, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas Deus nunca chamou ninguém com base em comparação. Deus não chamou Moisés ou Davi ou Paulo porque ele era melhor do que os outros. Deus nunca disse: eu estou chamando você porque você é superior a outros. A mentalidade de gafanhoto sai dessa comparação injusta. E ainda ela gera um outro problema, a amplificação dos obstáculos. Olha o que esses homens disseram. Eles olham a terra. Eles trouxeram um cacho de uvas tão grande que precisou de 2 homens para carregá-lo. Mas eles vão dizer assim: a terra devora os seus moradores. Olha que loucura! Se a terra devorasse os moradores, não existia ninguém ali, ela estaria deserta. O texto mostra um exagero, porque a incredulidade sempre aumenta o problema e diminui Deus, que prometeu que daria a eles aquela terra. Nós precisamos ter uma mentalidade diferente desta mentalidade de gafanhoto, porque essa mentalidade ela causa muitos problemas. Ela traz medo de expansão. As pessoas não iniciam novos projetos porque dizem: não somos capazes. Traz uma leitura pessimista. E alguém usa uma linguagem de derrota. Não, aqui ninguém faz. Não, ninguém pode. Não temos recursos. Isso é lá para aquela outra terra.
Isso nos paralisa porque há uma promessa, mas não há o movimento para se herdar a promessa. Deus disse: a terra que você colocar o pé será sua. Ele disse isso a Israel. Esta promessa foi para eles, mas para nós o princípio está válido da mesma maneira que muitas vezes Deus nos promete, mas nós precisamos nos mover com base nesta promessa de Deus. E aí veja, apenas 10 líderes paralisaram uma nação inteira. Paralisaram toda uma nação. Já 2 anos que eles haviam saído do Egito, mas ainda estavam inseguros, apesar de verem todos os dias os milagres de Deus. Como evitar essa mentalidade de gafanhoto? Caleb é o exemplo para nós aqui. Ele viu os mesmos gigantes, ele viu a mesma terra, ele viu as mesmas cidades muradas, mas ele interpretou diferente. Ele disse: vamos tomar esta terra, subamos animosamente, vamos com ousadia, vamos com coragem. Por quê? Porque Caleb confiava nas promessas de Deus. A fé não nega os fatos, mas ela submete os fatos à promessa de Deus, à palavra de Deus. A mentalidade de Caleb, então, é uma identidade baseada no chamado, na promessa, na palavra, naquilo que Deus já disse. É uma coragem fundamentada na aliança que temos com Deus, na certeza que Ele é fiel para cumprir. É uma visão moldada pela promessa de Deus, pelo que Ele disse que faria. Então aqui nós temos um grande problema. A mentalidade de gafanhoto. Eles disseram: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. A pergunta não é quem são os gigantes. A pergunta verdadeira a ser feita é: quem somos nós em Deus? E quando olhamos para a nova aliança, nós somos corpo de Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Nós somos parte daquele povo que ele disse: eu edificarei a minha igreja. Nós somos parte desse povo que a palavra de Deus nos diz claramente: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós somos corpo de Cristo e ele prometeu que nos conduziria até o fim, que nunca nos abandonaria, que estaria conosco todos os dias. Quando os crentes esquecem quem são em Jesus, passam a viver com medo, desenvolvem a mentalidade de gafanhoto. E se você continua lendo no capítulo 14, você vai ver que esta mentalidade gerou rebelião, paralisação, uma geração inteira que vai morrer no deserto, porque a incredulidade prolongada produz uma estagnação espiritual que nos impede de viver as promessas de Deus. Infelizmente, há pessoas que estão há dezenas de anos no deserto porque estão dizendo: somos gafanhotos, não conseguimos, não temos condição. E como podemos vencer esta mentalidade de gafanhoto? Primeiro, relembre a promessa, relembre a palavra, relembre o que Deus diz. Promessas não mudam por causa de obstáculos. Deus é fiel para cumpri-las, independentemente das circunstâncias. Depois nós precisamos restaurar a nossa identidade, conforme a Bíblia nos mostra. Quem somos em Cristo? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa autoridade espiritual? Ele disse que estaria conosco e ele nos deu autoridade em seu nome. Identidade precede estratégia. Nós podemos montar estratégias não pensando no que vemos diante de nós, nas circunstâncias, mas no que vemos quando olhamos para a palavra. Nós somos povo de Deus. E substituir comparação por vocação. Não fomos chamados para competir, fomos chamados para crer, fomos chamados para obedecer.
Precisamos então olhar para a palavra, para que ela nos faça crescer em fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra. Fé não é imprudência, mas também não é covardia. É avançar com planejamento, mas confiando na promessa de Deus. E a pergunta que precisamos fazer para nós é esta: eu estou descrevendo gigantes ou estou proclamando promessas? A minha identidade está firmada no meu chamado ou está firmada na comparação com outras pessoas? Aqui há 2 relatórios, uma decisão. A diferença entre o deserto e a conquista não foi militar, foi teológica. A geração que se viu como gafanhoto morreu no deserto. A geração que se viu como povo da promessa entrou na terra. Então a pergunta é, quando você olha hoje para você mesmo no espelho, o que você vê? Um gafanhoto ou um herdeiro da promessa? Você pode responder esta pergunta olhando para a palavra de Deus e que Deus nos abençoe, que esta verdade de quem somos e do que podemos em Cristo esteja guardada no nosso coração e possamos crer e avançar, não com uma mentalidade de gafanhoto, mas com uma mentalidade de servo de Deus e herdeiro da promessa.